Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu Lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título A Evangelização Urbana e Suas Estratégias. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será Estratégias Urbanas de Evangelismo. Em segundo lugar, vamos falar sobre os desafios da evangelização urbana. E em terceiro lugar, vamos falar sobre como fazer evangelismo urbano. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, estratégias urbanas de evangelismo. O evangelismo, como um sistema organizado, evangelístico, deve estabelecer estratégias de evangelização de uma pessoa, grupo de pessoas, comunidade, povo, nação, países e todo o mundo. Isto segundo a sua ordem social, considerando hábitos, tradições, costumes, cultura e outros fatores para ser bem-sucedida esta evangelização. Considerando ainda que os valores espirituais do cristianismo, isto é, os preceitos divinos, são imutáveis, não podendo se moldar a um determinado modo de vida de uma sociedade. No presente século, a população mundial, em sua maioria, está concentrada nos grandes centros urbanos, envolvidos em infindáveis atividades, onde praticamente as relações interpessoais não encontram tempo e espaço para serem desenvolvidas adequadamente. Logo, alguns pontos são importantes para a evangelização das pessoas neste contexto social do século XXI, a saber: em primeiro lugar, como estratégia urbana de evangelismo, nós temos que ter o conhecimento da seara. O conhecimento prévio da população que se quer alcançar é preponderante para atingir o alvo certo de evangelização. E assim, alguns pontos são importantes nesta identificação da população a ser alcançada. Em primeiro lugar, identificar quais são as cidades que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, identificar as cidades que possuem um grande número de pessoas sem religião. Em terceiro lugar, identificar os grupos de pessoas, crianças, jovens, adultos, etc., menos evangelizados. Esta identificação do público-alvo de evangelização pode ser feita por meio de pesquisas realizadas pelos órgãos de governo ou instituições especializadas em pesquisas demográficas, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pesquisa do IBGE, realizada no censo de 1991 e 2000 no Brasil. Dentre as várias projeções e análises que podemos definir, nós vamos destacar aqui pelo menos 3, com base nessa pesquisa do IBGE. Em primeiro lugar, no conhecimento desta seara a nível de Brasil. No Brasil, nós temos 16 milhões, neste censo do ano de 2000. No Brasil, nós temos 16.741.835 pessoas que disseram não ter religião. Ou seja, essas pessoas, 16.741.835 pessoas disseram não tem religião. Desse total,
5.307.814 pessoas estão na região Nordeste, sendo esta a região menos evangelizada do Brasil, contendo apenas 6.900.158 pessoas, ou seja, 13% desta população de evangélicos, face uma população total nesta região Nordeste de 53.078.137 pessoas. Portanto, temos aí na região Nordeste uma grande seara. A região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, respectivamente, tem 24%, 23%, 22% e 17% de sua população evangelizada. E, portanto, a região Norte, Centro-Oeste e Sudeste, aí no patamar entre 22% e 24%, são as mais evangelizadas. Porém, consideramos estes percentuais muito aquém para a consolidação do Evangelho de Cristo nestas regiões. Há aí também uma grande seara de pessoas a serem evangelizadas que dizem não ter religiões. Isto quer dizer, aproximadamente 10 milhões de pessoas nas outras 4 regiões. O Brasil possui 81% de sua população vivendo em cidades urbanas e apenas 19% nas localidades rurais, significando que são as cidades urbanas que possuem o maior potencial de pessoas a serem evangelizadas. Entretanto, não se deve desprezar ou deixar de priorizar a evangelização da população rural, pois a salvação é universal e todos carecem da glória de Deus. O Brasil se configura como uma grande seara para a pregação do Evangelho de Cristo. Considerando que os ceifeiros são poucos, e assim devemos orar para o Senhor enviar mais ceifeiros para a sua seara. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo 35 a 38, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ocorre também que para o processo de evangelização nas cidades urbanas, não há só a condição de se anunciar Jesus como Salvador da humanidade. É preciso ter o conhecimento desta seara, anunciar as boas novas de Jesus como Salvador da humanidade, mas também há uma necessidade para a manutenção desta seara. Não é, então,
suficiente apenas realizar a ceifa da seara, mas também manter esta seara. A evangelização não abrange apenas o primeiro contato de apresentação de Cristo como Salvador, ou como Salvador da humanidade. É preciso fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a palavra de Deus. E assim, para isso, é necessário, primeiro, implantar igrejas nos locais ainda não alcançados pelo Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, treinar líderes para a administração eclesiástica e espiritual das igrejas que forem sendo implantadas. E a esta medida, colocar lá líderes capacitados para cuidar das ovelhas, para cuidar da seara. Em terceiro lugar, realizar planos de trabalho para o discipulado das pessoas, de forma a integrá-las plenamente no corpo de Cristo. Não basta apenas entregar panfletos, não basta apenas anunciar Jesus como Salvador. É necessário também que se integre esta pessoa evangelizada ao corpo de Cristo, já que o termo eclésia significa tirar para fora, ou seja, tirar do mundo, ou dos valores do mundo, as pessoas e integrá-las aos valores e preceitos divinos da Igreja do Senhor Jesus. Mas quais são as estratégias para o ID? Tanto no sentido coletivo, como também no sentido individual, as estratégias e metodologias de evangelização variam de local para local, considerando os aspectos sociais, econômicos, políticos. Entretanto, a mensagem do Evangelho de Cristo, em qualquer circunstância e em qualquer época, deve ser clara, concisa e imutável, cujo objetivo inflexível é alcançar as pessoas para a salvação em Cristo. Dentre as muitas metodologias de evangelização que conhecemos e que devem ser aplicadas visando o ID de Jesus, nós podemos mencionar, em primeiro lugar, as cruzadas evangelísticas, caracterizadas por grandes concentrações de pessoas para a pregação do Evangelho de Cristo, realizadas pela igreja institucional em praças públicas, logradouros, campos abertos, etc. Em segundo lugar, como estratégia para o ID, nós temos a visita de casa em casa, hospitais, presídios, instituições de recuperação de dependentes químicos, asilos, creches, etc. E esta visita deverá ser feita por grupos de evangelização, com entrega de materiais evangelísticos e breve preleção de Cristo como Salvador da humanidade. Em terceiro lugar, como estratégias para o ID de Jesus, a assistência social aos necessitados de uma determinada região, com a respectiva pregação do Evangelho de Cristo, através de postos avançados de evangelização, implantados pela Igreja. Como quarta estratégia para o ID, o estabelecimento de pequenas concentrações de evangelização, com entrega de materiais evangelísticos nos semáforos das ruas e avenidas principais de uma cidade. Como quinto lugar,
como estratégia para o ID, o uso racional e objetivo dos meios de comunicação, de rádio, de televisão, da internet, das mídias sociais, do jornal, das revistas, etc., apresentando Cristo como Salvador da humanidade. Portanto, aí estão algumas estratégias simples, porém eficazes para estabelecer o ID de Jesus. Passemos agora ao item 2 da lição. Os desafios da evangelização urbana. Contextualizando a presente situação da sociedade do século XXI, nós podemos destacar como ameaças ao processo de evangelização das pessoas os seguintes pontos. Primeiro, a secularização da sociedade. Definimos secularização como um movimento de ordem humanística que busca o desenvolvimento do homem em todas as áreas, a partir da razão, da ciência e das organizações sociais, sem reconhecer as realidades sobrenaturais, religiosas ou espirituais. A secularização em nosso tempo permitiu em avançada velocidade a promoção da educação para um patamar de suposta supremacia da ciência sobre a religião. De tal modo que a larga aplicação das teorias econômicas e sociais humanísticas hoje rege as relações sociais em detrimento dos valores espirituais divinos. A Igreja, nos dias atuais, por conta desta secularização efetiva em diversas frentes da formação do homem, é profundamente atacada em seus valores espirituais, segundo os ensinos da Bíblia Sagrada, que se obscurecem, tornando o cristianismo de hoje um cristianismo secularizado, ou seja, moldado aos valores culturais, sociais e científicos da sociedade do século XXI. Outro fator que desafia a evangelização urbana é o materialismo. É a doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais. Os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e sentimentos são explicados como modificações de substância material, sem a introdução de substâncias mentais ou espirituais distintivas. Em suma, é a doutrina que advoga que o ter é mais importante do que o ser, que a matéria é de maior valor para o homem do que a sua vida espiritual. O cristianismo, ele contraria o utilitarismo. A vida não é uma corrida atrás de riquezas e autopromoção. E na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, versículos 6 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 ao 10 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A base para nossos juízos no conhecimento e na cultura e na ética
difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. E agora nós estamos falando do relativismo, que é o estado mental e uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas de Deus. Em suma, algo que é absolutamente errado na concepção de alguns é perfeitamente certo na concepção de outros. O cristianismo contraria o existencialismo. A vida não é só aqui e agora, existe uma vida após a vida terrena. Como quarto ameaça à evangelização, nós temos o liberalismo social, e é tipificada pela consecução de todas as atividades humanas, dentre elas as ciências, artes, filosofias, educação, economia, livres de qualquer contexto da palavra de Deus. A maneira de viver no mundo liberal não comunga com os interesses espirituais e de todo o regramento das relações sociais são chanceladas por meio da razão e da experiência do homem, em torno de um valor social, moral, emocional, desprovida de alinhamento com a vontade divina. O cristianismo contraria o hedonismo. A vida não é o prazer carnal e a satisfação de desejos. Em quinto lugar, como ameaça à evangelização urbana, nós temos o ateísmo, falsos ensinos teológicos. O ateísmo implícito e explícito tem se fortificado nos bancos escolares em todos os níveis, estabelecendo uma crença de que não existe Deus, seres ou acontecimentos imateriais e espirituais. A única coisa que importa neste mundo são os eventos materiais. O cristianismo contraria o materialismo. O homem não é só matéria, é um ser moral e espiritual. E isso nós podemos ler na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Como sexta ameaça à evangelização urbana, nós temos a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade. Os vastos valores sociais e culturais de uma sociedade a qual estamos inseridos nos causam, em primeiro lugar, a preguiça mental de pensar, de avaliar e de julgar uma situação qualquer, e assim ser seduzido e manipulado por interesses de terceiros. A exaustão emocional também, essas influências dos valores sociais e culturais de uma sociedade, nos levam também à exaustão emocional, caracterizada por um comportamento insensível a qualquer situação moral, ética, social e espiritual. Estes valores sociais e culturais de uma sociedade corrompida nos levam a uma confusão psicológica que tira da pessoa a capacidade de discernir o que é certo ou errado diante de ideias, conceitos, valores, filosofias e crenças. Estes valores sociais e culturais de uma sociedade corrompida nos causa a desorientação moral, que propiciará a condição da flacidez moral ser enaltecida e os valores morais absolutos de Deus serem tripudiados. E por último, a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade corrompida nos causa o esfriamento espiritual que nos afasta de Deus. Assim devemos rejeitar que a influência da cultura, das tradições, dos costumes de uma sociedade que contradigam a verdade revelada na palavra de Deus, façam a regência do nosso comportamento nas relações sociais. Como sétima ameaça, a evangelização, nós temos as modernas tecnologias de mídia,
que afastam as pessoas do convívio social. As modernas tecnologias de comunicação à distância, apesar de contribuírem para o contato e desenvolvimento das relações sociais virtuais, ao mesmo tempo separam as pessoas nas ideias e no contato pessoal, que é uma necessidade premente do ser humano, porque somos sociáveis. E assim a conversa pessoal se consubstancia em frias palavras escritas, que não exprimem sentimentos de qualquer ordem. A evangelização continuada requer uma relação face a face entre o evangelizado e o evangelista, condição esta não favorecida pelas tecnologias de comunicação à distância. Como oitava ameaça, a evangelização, nós temos a pregação distorcida do Evangelho de Cristo. A apresentação distorcida do Evangelho de Cristo à sociedade, distanciado dos verdadeiros valores divinos, promovem escândalos, repugnância e rejeição ao cristianismo. Infelizmente, homens que não foram chamados por Deus se apropriam, melhor dizendo, da mensagem do cristianismo para se locupletarem, atendendo aos seus próprios interesses, criando na sociedade a cultura de rejeição aos valores cristãos, causando assim dificuldades para o trabalho digno dos verdadeiros homens de Deus na pregação do Evangelho de Cristo. Portanto, recapitulando, como os desafios da evangelização urbana, ou seja, as ameaças para a evangelização urbana, ou a evangelização em termos gerais, nós temos a secularização da sociedade, o materialismo, o relativismo, o liberalismo social, o ateísmo, a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade, as modernas tecnologias de mídia que afastam as pessoas do convívio social e a pregação distorcida do Evangelho de Cristo. Passando agora para o item 3 da lição, como fazer evangelismo urbano? Definimos evangelismo como um sistema organizado e estruturado segundo métodos e estratégias técnicas fundamentadas em princípios bíblicos, dirigidos pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho de Jesus aos homens, para o conhecimento de Cristo, para o arrependimento, perdão dos pecados e a salvação da condenação eterna, integrando o pecador justificado pela graça ao corpo de Cristo. Neste contexto, os elementos fundamentais para estruturar este sistema organizado de evangelização, ao qual chamamos de evangelismo, são, em primeiro lugar, é necessário se fazer o planejamento organizacional e estratégico de evangelização. Nesta fase, deve-se estabelecer metas e objetivos a serem alcançados, e a partir deste fator elaborar um plano de trabalho, determinando as estratégias de evangelização e, em consequência, cada atividade a ser executada com o respectivo cronograma, com prazos temporais de consecução, determinando então os recursos materiais e financeiros necessários, o dimensionamento das equipes de trabalho e de evangelização, a metodologia de trabalho com os indicadores de acompanhamento das metas e objetivos, bem como a elaboração de relatórios técnicos. Em primeiro lugar, deve ser feito um planejamento organizacional e estratégico, contemplando todos estes itens que acabamos de ler. Em segundo lugar, a capacitação das equipes de trabalho e de evangelização. Todos os membros das equipes de trabalho e evangelização devem ser capacitados para a execução do plano de trabalho,
onde cada membro deve compreender não só no aspecto técnico, mas também no aspecto espiritual, quais são as metas e objetivos a serem alcançados. O que fazer, como fazer e por que fazer, sendo previamente treinados para o trabalho a ser executado no sentido funcional e espiritual. Como terceiro ponto, nós temos a execução do plano de trabalho. O plano de trabalho deve ser executado segundo as estratégias delineadas e de acordo com o cronograma estabelecido, considerando as metas e objetivos a serem alcançados, num rígido acompanhamento dos indicadores de metas e de trabalho. Concluindo a aula de hoje, a evangelização é o elemento base para o crescimento da igreja, em número e em qualidade espiritual. Sem a evangelização, o reino de Deus não pode se expandir na terra, no âmbito local, regional, nacional e transnacional. Temos a obrigação de realizar o ide e pregar a salvação em Cristo a toda criatura, ordenado por Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.